Só os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 11, onde o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás e a Israelita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio essas coisas? Se é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Aquele povo estava passando uma fase muito difícil, estava sofrendo uma grande dificuldade. Ninguém via mais solução para aquele problema. Os inimigos tinham tomado conta do país. Cada ano eles voltavam, roubavam tudo e destruíam tudo. Ninguém ousava combater ou protestar. Deus chama Gideão para livrar o povo de Deus. Gideão era um homem comum, ele não era muito diferente dos outros, mas Deus lhe garantiu: você irá vencer os inimigos e feri-los, os inimigos, como se fosse um só homem. Olha que bênção o Senhor dá para nós, essa garantia que Ele dá. Você vai ferir os midianitas como se fosse um só. E o primeiro passo que Gideão deu não foi atrás dos midianitas, não. Sabe o que Gideão fez? O primeiro passo que ele deu foi para poder ir contra o pai dele. Você pode imaginar, será que Gideão pegou o bastão para agredir os inimigos? Ele não foi destruir, ele foi logo em seguida a destruir o altar do seu pai. Levou ali 10 empregados para destruir o altar. Foi isso que o Senhor lhe ordenou. Ele derrubou o altar de Baal, que seu pai o fez, cortou o poste dos vidros que ia junto ao altar e edificou ao Senhor, seu Deus, um altar. Naquele lugar, Gideão, quando derrubou o altar que era de seu pai, irmãos, eu creio que o povo ficou furioso, porque o povo ali, eles adoravam Baal, a cidade adorava Baal. E eu acho que Gideão teve um ato de coragem que muitas vezes eu e você não tem. Muitas vezes Deus fala para nós: faz isso, e nós se acovardamos e não temos coragem de fazer. E Gideão não. Assim que o anjo apareceu, ele falou: ó Senhor, porque tudo isso sobreveio sobre nós. Aí Jesus disse: eu vou te entregar os medianitas nas tuas mãos. Mas primeiro eu quero que você derrube o altar de Baal do seu pai. E Gideão foi fazer isso. Ele chegou, derrubou o altar à noite. Levou 10 empregados do seu pai e derrubou. Eu vejo que Gideão teve uma coragem que muitos de nós não temos. Foi a primeira coisa que Gideão fez, foi restaurar o culto a Deus lá em sua casa. Essa lição de Gideão é importante para nós. O primeiro passo para nós resolver nossos conflitos com os outros e promover uma reforma profunda em nossa casa, temos que derrubar os nossos costumes, por difícil ou doloroso que seja. Deus sempre está fazendo algo novo. E para entrarmos nessas novas de Deus, é necessário coragem. A coragem de Gideão.
a coragem que ele foi e Deus deu a vitória para ele. Gideão não se turbiou, não. Jesus falou e ele foi e fez. Irmãos, eu vejo assim, como o Gideão derrubar um altar que era feito pelo pai. Foi contra uma cidade que servia Baal. Ele pega ainda para ajudar, ele pega o pote que segurava o altar, queima e assa um boi para Deus, oferecendo em sacrifício. Isso é maravilhoso, irmãos, muito maravilhoso. E muitas vezes nós temos medo de falar algo que Deus manda, se acovardamos muitas vezes. O Gideão não, o Gideão teve uma coragem, uma ousadia de ir lá quebrar o altar do pai dele. Eu creio que a cidade deve ter ficado furiosa com o Gideão. O povo, mas o Gideão não se preocupou, sabe? Porque ele confiou em Jesus. Ele confiou em Deus quando falou para ele, vai e quebra tudo. E ali o povo, depois ele levanta um povo e libertou tudo daquele povo em ato de coragem. Porque os homens viviam agarrados em Baal. Então, ele volta a fazer o povo ver Deus como o único salvador da vida de cada um. Ali a gente, olhando aqui, nós vemos Deus sempre está fazendo algo novo. E a gente, muitas vezes, somos tímidos, temos medo, mas a palavra de Deus fala, os tímidos, os medrosos, retardam o que Deus quer realizar. Quando nós temos medo, somos covardes, tímidos, as bênçãos se retardam a vir sobre nós. Porque Deus olha em nós e diz, vai nessa ousadia que eu te dou, e nós tememos o homem. Muitas vezes nós deixamos de agradar a Deus para agradar o homem. E Jesus nessa noite fala para a minha vida e fala para a tua. Nós devemos agradar a Deus, não ao homem. Fazer como Gideão fez. Ele não se preocupou se o pai dele fosse mandar ele embora de casa, se o povo veio contra ele. Ele não se preocupou com isso, não. Ele foi lá, derrubou o altar. Porque a geração daquela época se dedicava, cultuava a Baal. Então, Gideão foi e fez. E eu e você também temos que ter essa ousadia. Muitas vezes de entrarmos aí, pode ser num centro espírita, centro de macumba, candomblé, pregar o amor de Jesus. Não temer, não, por ficar apavorado. Não, nós temos que crer em Jesus e mostrarmos para aqueles lá que eles estão com uma venda nos olhos que está servindo a Baal. Mesmo como nesse tempo de Gideão, o povo servia a Baal, não é diferente hoje não. O povo está também servindo a Baal. E eu e você temos que ter a coragem de Gideão, a ousadia. E também fazermos a mesma coisa que Gideão fez. Irmãos, palavra maravilhosa. Aqui Deus fala assim, ó. E para entrarmos nessas novas de Deus, é necessário ter coragem. Porque os tímidos e os medrosos retardam o que Deus quer realizar. Fica com essa palavra, que o Espírito Santo fala no meu coração e no teu. E que eu e você venha erguer a bandeira da ousadia. E crer que Jesus está conosco e que nós devemos ir. E temer a Deus, não ao homem. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém.